Essa é a história da nossa protagonista que decidiu mudar de uma vilã para a heroína da história, para que ela pudesse viver em paz e não morrer no final. No começo de toda a história, é dita uma profecia sobre o nascimento de uma criança, falando que uma vida abençoada por Deus vai nascer. E essa profecia dita pelo oráculo foi anunciada no mesmo dia em que duas gêmeas completamente diferentes nasceram na família Brelov. E a gêmea mais nova, de cabelos brancos e olhos azuis, se chamava Noxia, e conforme ela crescia, foi provado que o oráculo era real, se tornando uma dama muito respeitada com cabelos prateados e um sorriso muito belo e nobre. E quando aquela garota era somente uma criança, ela manifestou um grande poder, a habilidade de manipular a água, coisa que ela poderia fazer facilmente, com a magia dos espíritos, e todos chamavam aquela garota de nome Noxia, a amada por Deus, mostrando a menina rodeada de pessoas e amor, e até mesmo com uma coroa de flores em sua cabeça. Porém, do outro lado, a sua irmã mais velha entre as duas gêmeas, que se chamava Tanazia Brelov, era o completo oposto da sua irmã mais nova, e as pessoas ficavam falando que seu cabelo preto fazia parecer que ele estava completamente sujo de água podre. Eles tinham tudo isso pelas costas da protagonista, mas ainda assim ela conseguia ouvir tudo, e as pessoas ficavam sussurrando perto dela todas essas coisas horríveis, falando que ela também tinha um rosto muito entediante, e que elas nunca viram ela sequer sorrindo para alguém, e ainda mencionando que a sua irmã mais nova Noxia tinha uma habilidade de controlar a água, mas ela ainda não despertou nenhuma apesar da sua idade, fazendo as garotas de perguntarem, porque mesmo sendo irmãs gêmeas, como que elas conseguem ser assim tão diferentes? Porque a Noxia era a menina abençoada pelos deuses e cresceu como uma garota perfeita, mas a outra irmã não conseguiu nem mesmo isso, fazendo aquelas mulheres que estavam fofocando olharem para a irmã mais velha com desgosto, como se quisessem ver ela com vergonha ou raiva. E a protagonista começou a ficar um pouco irritada com elas, falando que não pensava que iria ouvir uma coisa dessas até mesmo na festa de aniversário do príncipe coroado. E naquele momento todas as pessoas daquela festa estavam falando sobre a Tanazia, e fofocando sobre ela ser a pior das duas gêmeas, comparando a irmã mais nova que sempre teve tudo, com a irmã mais velha que nunca teve nada, sendo opostas até mesmo em suas aparências. E a situação das duas acabou se tornando um famoso tópico de fofocas entre os nobres, e se a Tanazia não fosse capaz de aguentar todas aquelas fofocas e sussurros, os nobres iriam continuar falando ainda mais do que antes, rindo da cara dela por ter medo e ser uma mulher covarde fugindo de todos eles. Mas o que eles não esperavam é que de repente a Lady Tanazia pegou sua taça de champanhe e arremessou no chão, bem na frente das pessoas que estavam falando sobre ela e a sua irmã, o que assustou todos que estavam por perto por causa do barulho, e a Lady Tanazia, fingindo estar se sentindo culpada pelo que fez e que foi tudo um acidente, pediu desculpas e que foi tudo um pequeno erro dela. Mostrando então a nossa protagonista de cabelos negros e olhos azuis, falando que hoje o dia seria diferente do que os nobres estavam imaginando. E a protagonista foi se aproximando daquelas duas mulheres que estavam perto dela, que eram as mesmas que ficaram fofocando sobre ela o tempo todo, perguntando se elas estavam falando sobre ela, e dizendo que não conseguiu ouvir a conversa das duas muito bem, pedindo para ela repetir o que acabou de falar mais uma vez. E a protagonista pediu tudo isso com um belo sorriso inocente, mas que esconde completamente suas verdadeiras intenções. E aquela mulher de cabelos rosa e um laço em sua cabeça, não esperava que aquilo fosse acontecer e ficou assustada com a reação da protagonista, falando que não se lembrava o que ela falou, e se perguntando sobre o que ela estava falando, porque não se lembrava de nada. Até que a protagonista, pisando em cima dos pedaços de vidro que despedaçaram da taça que ela jogou no chão, começou a refrescar um pouco as memórias daquela garota, falando que ela disse que tinha garota que aparentemente parecia ter sido abençoada pelos deuses, e a outra não tinha nada, fazendo a protagonista se aproximar ainda mais daquela mulher que estava tentando se esconder atrás do seu leque, com medo do que a protagonista seria capaz de fazer. E a Tanazia perguntou se essa segunda parte da conversa poderia ser sobre ela, por ser irmã daquela dita ser abençoada. E aquela garota, tentando esconder o seu erro, falou que só disse aquilo porque ela está esperando muito da Tanazia em seu futuro, escondendo a própria boca de vergonha com o seu leque. Até que a protagonista, fazendo aquela mulher ficar quieta, falou que não se lembra de ter permitido ela ficar se intrometendo na vida pessoal dela. Então pede para ela ficar quieta e calar a boca para não continuar falando essas maldições indesejadas. E isso deixou a mulher e cabelos rosa muito irritada,
Mas antes que ela pudesse reclamar com a protagonista sobre a sua atitude, a Thanasia pessoalmente chamou toda a atenção das pessoas que ficavam falando mal dela, dizendo para todos escutarem o que ela estava prestes a dizer, de que se qualquer um começar a falar sobre ela pelas suas costas, qualquer pessoa que seja, ela vai cortar a boca dessa pessoa fora, dizendo tudo isso com um jovem rosto inocente e um sorriso malicioso, mas com uma intenção ruim e cruel com as outras pessoas em sua volta. Porque a protagonista disse que não tem nenhuma intenção de ser ofendida assim tão facilmente e deixar quieto como acontecia antes, e o motivo disso tudo era que a protagonista estava na verdade em um livro de conto de fadas, falando que na primeira vez que ela esteve ali, não sabia que era um mundo de livros de conto de fadas, e que a única coisa que ela se lembra sobre a sua vida passada era quando ela estava no mundo real, falando que havia se demitido do trabalho que ela odiava e deixava ela cansada sempre, e decidiu sair para viajar para outros lugares, até que de repente o avião que ia levar ela para seu destino explodiu alguns momentos depois da decolagem, e a protagonista tinha certeza que depois daquele acidente ela já havia morrido e não havia mais volta. Até que de repente ela acordou em um mundo estranho, onde estava sol, vendo as árvores em sua volta, e alguns empregados chamando ela de Lady Thanasia, como se ela estivesse machucada e sofrido um grave acidente, e todos os empregados estavam preocupados com ela. E a Lady Thanasia estava deitada no chão acordando após um desmaio, e a protagonista não sabia quem era a Lady Thanasia que eles estavam procurando, e nem onde ela estava. Mas quando ela percebeu e abriu os olhos, notou que havia reencarnado no corpo de uma pessoa que vivia em outro mundo diferente do que ela vivia. E quando ela chegou no quarto que ela precisava ir para descansar, o médico disse que ela sofreu um grave acidente depois de cair de um cavalo, e que era um milagre ela estar viva e bem do jeito que ela estava agora, fazendo a personagem entender melhor o que ela estava enfrentando agora, de que seu nome agora era Thanasia. Ela tem uma irmã mais nova chamada Noxia, e ela era da família Brelov, mostrando ela toda machucada e enfaixada por conta dos ferimentos que ela teve depois de cair do cavalo. Até que ela de repente, depois de entender a situação em que ela estava agora, se lembrou de uma memória antiga dela, sobre um livro muito popular na época em que ela vivia no mundo real, e o nome desse livro era Amada Santa. E essa famosa história falava sobre duas irmãs gêmeas completamente diferentes, onde a primeira era Noxia, a irmã mais nova dita mais cedo, com os cabelos prateados, que era abençoada pelos deuses e amada por todos, e a irmã mais velha Thanasia, que não tinha nenhuma habilidade memorável, e que sempre foi constantemente comparada com a sua irmã mais nova Noxia, que agora era a protagonista de cabelos escuros. E a Thanasia na história sempre viveu de uma forma mais reclusa, e ao passar do tempo, ela começou a desejar ter as coisas que a Noxia, sua irmã mais nova, tinha, se escondendo dos outros e de sua irmã mais nova, enquanto ficava observando todos eles em volta da Noxia, de perguntando por que os deuses deram tudo para a Noxia e nada para ela, se perguntando se ela pelo menos tivesse nascido como a sua irmã mais nova Noxia, as coisas seriam muito diferentes, porque ela seria a garota abençoada pelos deuses com o talento de controlar a água, fazendo ela ficar com muito ódio e rancor da sua irmã mais nova, fazendo ela se tornar a grande vilã da história, a Amada Santa. E a protagonista se lembrando dessa parte da história, enquanto ela estava na sua cama toda enfaixada, falou que ela se transformou naquela Thanasia que era conhecida como a vilã da história. Mas ao invés dela ficar desesperada, ou com medo de ter reencarnado em outra pessoa em um mundo diferente, ela se perguntou se por conhecer e ler diversos livros de fantasia e aventura, ela não ficou assim tão surpresa quanto achava que ficaria por ir a outro mundo. Na verdade, ela ficou surpresa com a sua reação assim tão calma, sorrindo e feliz com o que aconteceu com ela. Porque agora isso significa que ela se tornou uma nobre, uma mulher da alta classe que tinha até mesmo um retrato pintado em sua honra pendurado na parede, dizendo que ela conseguiu aceitar essa nova realidade da sua vida bem rápido, porque ela já havia morrido em seu mundo normal. Então não havia nenhuma maneira de voltar para lá, e mesmo se tivesse, a protagonista falou que não liga para isso, porque naquela vida que ela tinha, a protagonista não tinha nenhuma família ou amigos e a sua vida toda era aguentar um dia atrás do outro em um trabalho horrível, sem mencionar que a situação atual dela naquele mundo não era assim tão ruim quanto ela pensava, mostrando a protagonista experimentando novos vestidos, falando que não importa qual roupa ela use, qualquer coisa combinava com ela e ficava lindo, e falando que na história original, a vilã da história Thanasia,
vivia se comparando com a sua irmã mais nova Noxia, e constantemente enfrentava o inferno por causa disso. Mas a protagonista, vendo isso agora, na verdade pensa que ela é muito bonita e não se compara com a Noxia. Isso porque ela não é a mesma pessoa que a vilã da história era. Ela gostava de aproveitar a vida que tinha como uma nobre, porque não sentia inveja da beleza da Noxia, ou de sua personalidade e habilidades especiais. O que ela mais queria era passar seus dias em paz caminhando e se divertindo, porque agora naquela nova vida que ela tem, ela já era nobre, jovem, bonita e muito rica, com dinheiro para dar e vender, dizendo que podia facilmente viver uma vida como essa, podendo ser extravagante e luxuosa como ela nunca conseguiu em sua vida passada, mostrando o quanto ela estava alegre e feliz com a sua nova realidade. Porém, infelizmente para nossa protagonista, a felicidade dela não durou tanto quanto ela esperava, porque enquanto ela estava em paz no escritório tomando chá, começou a pensar se ela deveria planejar uma viagem agora que tem mais dinheiro para isso. E as empregadas estavam fofocando sobre ela pelas suas costas, falando que desde o incidente com o cavalo ela mudou completamente, e está agindo de uma maneira muito estranha. Mas essa não era a única notícia que elas tinham para falar sobre. Elas começaram a falar sobre as pessoas que continuam desaparecendo, e que algumas pessoas estão falando sobre um rumor de que as pessoas estão desaparecendo por conta de experimentos, onde estão tentando transformar humanos em armas mortais, perguntando se a empregada estava falando sobre o Império de Kalua. E essa conversa, principalmente quando as empregadas falaram o nome daquele império, chamou muito a atenção da protagonista, que ficou paralisada, e logo depois cuspiu todo o seu chá na mesa, e a empregada, preocupada com a sua lady, foi perguntar se ela estava bem, e a protagonista, falando que estava bem, e se limpando da sujeira que fez, pediu para sua empregada repetir o que ela acabou de falar, sobre o assunto do Império Kalua, porque esse assunto deixou a protagonista preocupada e imóvel com essa situação. E a reação da empregada também não foi das melhores, quando vou a sua senhora pedir para ela repetir aquele assunto, falando que tinha um grande rumor correndo na boca de toda a sociedade, de que aparentemente, o Império de Kalua está conduzindo diversos experimentos para transformar humanos em armas vivas, mostrando um garoto de cabelos pretos preso no meio de um círculo mágico, e que ela ouviu que mais pessoas desapareceram do que no ano passado, ou seja, os experimentos estão aumentando cada vez mais, e dizem que todas essas pessoas desaparecidas foram levadas pelo Império Kalua para fazer os experimentos. Mas a empregada, tentando não mencionar muito desse assunto, falou que tudo que ela ouviu eram somente alguns rumores bobos, e que a sua senhora não precisava se preocupar muito com essas coisas que as pessoas falam. Mas a protagonista entendeu o que realmente estava acontecendo, porque ela já sabia o que aconteceria na história dali para frente, percebendo o desastre que estava para acontecer, colocando a mão em sua testa, falando que ela só se lembrou agora sobre essa parte da história que acontecia, onde o Império Arwen, que é onde ela mora, e o lugar que a história, a Amada Santa, se passa, vai entrar em uma grande guerra contra o Império Kalua. Mas o verdadeiro problema para a protagonista não era a guerra, era que depois deles perderem a luta, a vilã da história, Thanasia, vai morrer, e a pessoa que mata ela é o vilão final de toda a história, que se chama Ascan, que usou uma espada para atravessar a antiga vilã, e é dito que ele foi o único que sobreviveu aos experimentos para transformar humanos em armas, e acaba se tornando a coisa mais forte de todo o mundo, mas também ao mesmo tempo um grande monstro, mostrando seu sorriso macabro depois de matar a Thanasia. E a protagonista, que estava no corpo da Thanasia, percebeu o perigo que ela estava correndo, tentando manter a calma, falando que ela ainda tem algum tempo antes que tudo isso aconteça, porque na história, teve uma vez que o Ascan conseguiu escapar do laboratório com 15 anos de idade, e que por conta das suas roupas sujas e rasgadas, ele acabou sendo confundido com um escravo, e foi vendido para o Império Arwen como um escravo, onde fica o império que a protagonista vive. E a protagonista, vendo a sua oportunidade ali, acabou se lembrando dessa parte da história, dizendo que a personagem Thanasia e o Ascan têm a mesma idade. E se ele fugiu do laboratório com 15 anos de idade, isso já deve ter acontecido nesse ano, porque ela também tem 15 anos de idade agora, fazendo a protagonista ficar desesperada para sair de casa, perguntando para sua empregada onde fica o mercado de escravos da capital, falando que precisa ir para lá imediatamente, deixando a sua empregada definitivamente muito confusa e preocupada com a sua senhora, perguntando por que ela iria querer ir para lá de repente, mas a protagonista fala que não tem tempo para explicar ou desperdiçar, mandando ela ir preparar a carruagem o mais rápido possível. Mas enquanto elas estavam conversando,
um homem misterioso estava se aproximando do quarto da protagonista e da empregada, e quando ele chegou na porta, chamou a atenção da protagonista batendo na porta, chamando ela de mestre, como se fosse o escravo dela. E a protagonista, sem saber quem é que estava fora do seu quarto, permitiu o garoto entrar, sem entender nada, e quando ele abriu a porta, o garoto com roupas amarrotadas falou que já havia ido buscar a água para o banho dela, assim como ela havia mandado anteriormente. Mas quando a protagonista se levantou e olhou bem para a aparência do menino, acabou reconhecendo as características que foram descritas no livro daquela época. Um garoto com cabelos pretos como carvão, olhos da cor dourada profunda e tatuagens de uma linguagem anciã que ficam ao redor de seu pescoço, não acreditando no que ela estava vendo bem na sua frente. E gaguejando com suas próprias palavras, ela perguntou quem era aquele garoto, perguntando seu nome, e o menino, sem entender o motivo dessa pergunta, respondeu que o seu nome era Ascan, o mesmo nome do homem que ela estava procurando anteriormente. E isso deixou a protagonista assustada e sem saber o que falar, se perguntando por que o Ascan, que deveria matar ela, estava ali na residência onde ela morava, falando que nada daquilo aconteceu na história original, ou pelo menos uma parte que ela se lembra. E ela acabou pensando no que aconteceu de verdade, falando que enquanto o fato do Ascan ter escapado do laboratório foi mencionado no livro, nunca foi dito que ele foi comprado como um escravo para a família Brelov, a mesma família da protagonista. Mas como esse livro no mundo real não era uma história finalizada, muito possivelmente eles esqueceram de mencionar isso na história, ou era algo que eles ainda não haviam adicionado até aquele momento. Mas já que a protagonista já estava mesmo procurando pelo Ascan, ela meio que poderia se considerar sortuda por ele ter aparecido bem na frente dela, fazendo ela ficar ainda mais pensativa sobre esse problema que surgiu. E o Ascan, chamando a atenção da protagonista a chamando de mestre, perguntou se ele pode ir fazer os seus outros afazeres, se ela não tiver mais nada para ele ficar fazendo com ela. E quando a protagonista respondeu que ele poderia ir, ele se curvou diante da protagonista e saiu andando pela porta calmamente. E a Thanasia começou a achar esquisito que ele estava com muita pressa para sair de perto dela, e até as empregadas acharam estranho, mas perguntaram para sua lady se ela realmente iria deixar ele ir embora assim tão facilmente. E a protagonista, virando na direção dela na mesma hora, perguntou o que ela estava querendo dizer, como se ela deveria ter feito algo a mais. Mas a empregada não quis responder à pergunta dela, com medo de como ela poderia reagir, falando que ela só deixou ele ir embora mais cedo do que o normal, e que ela achou isso muito estranho. E a protagonista começou a suspeitar do que ela disse, perguntando para si mesma se ele deveria ficar lá mais tempo, e se a Thanasia, antes dela reencarnar, havia feito algo diferente do que ela estava fazendo agora. E a Thanasia resolveu perguntar para sua empregada se tinha algo que ela costumava fazer antes, usando a desculpa de que a queda no acidente com o cavalo fez ela perder um pouco da sua antiga memória, mas elas não estavam querendo responder nenhuma das dúvidas dela. E a protagonista, tentando convencê-las a conversar, falou que não iria ficar com raiva delas, e que só precisavam contar a verdade para ela, porque desse jeito, elas poderiam ajudá-la a recuperar melhor a sua memória, até que de repente, uma das empregadas falou que desde o começo, a protagonista odiava o Ascan. Como por exemplo, quando conheceu, a Thanasia falou que odiava ficar vendo o cabelo preto do Ascan, e o mandava carregar diversos baldes de água quente para o seu banho, mesmo que a torneira da banheira estivesse funcionando normalmente para poder torturar ele, e quando ela estava irritada ou estressada, costumava pegar o seu chicote e usar ele nas costas do Ascan para punir ele ainda mais severamente. E a protagonista, vendo todas as coisas que ela fez com o Ascan antes de reencarnar, percebeu que havia feito algo horrível, falando que ela mesma havia hasteado a sua própria bandeira da morte no meio da sua cabeça como um alvo vivo, porque agora tudo fazia sentido na cabeça da protagonista, porque todo o ódio que o Ascan tinha pela vilã ao matá-la faz sentido. E quando ela começou a pensar um pouco mais, percebeu que provavelmente ela também foi a pessoa que enviou o Ascan de volta para o Império Kalua, do lugar que ele escapou quando tinha 15 anos, que fazia experimentos com ele, onde conseguiu se esconder no Império Arwen, mas por algum motivo desconhecido, ele foi capturado mais uma vez, e foi levado de volta para o laboratório, onde continuaram o que haviam começado. E a protagonista acha que a razão para isso ter acontecido passou brevemente pela sua cabeça, mas ela não está conseguindo pensar claramente e, por cima de tudo, ela é realmente a pessoa que está por trás de tudo o que aconteceu com o Ascan. Então ela praticamente já assinou seu decreto de morte com ele.
e a empregada dela perguntou se ela deveria agendar a visita ao mercado de escravos para amanhã, mas a protagonista rejeitou, falando que houve uma mudança de planos, e que essa viagem foi cancelada, dizendo que não pode desistir dessa nova vida assim tão facilmente, e que ela precisa achar uma forma de sobreviver. E naquela noite em que ela conheceu o Ascan, a protagonista teve um sonho pela primeira vez em que despertou naquele mundo novo. E esse sonho era sobre ela ter encontrado o Ascan no meio do mercado de escravos na capital, onde ela estava disfarçada com um capuz, e o Ascan preso dentro de uma jaula, mostrando suas tatuagens no pescoço e nas costas, sendo vendido como um escravo, e a Thanasia reconheceu imediatamente a linguagem antiga que estava no pescoço do Ascan, junto de todas as incontáveis fórmulas mágicas que estavam encravadas em suas costas, falando que aquelas eram tatuagens que ele recebeu durante o experimento que fizeram com ele, para transformá-lo em uma arma humana. E a protagonista, pensando que estavam tentando dar poderes para uma pessoa normal, pensou que ela também poderia ter poderes e habilidades especiais como a sua irmã mais nova Noxia, que tinha o poder de controlar a água, porque essa habilidade sempre foi algo que ela nunca poderia nem sonhar em ter como sua irmã. Mas se ela fosse capaz de entender o significado das runas antigas no pescoço do Ascan, junto das fórmulas mágicas que estavam lá, até mesmo ela poderia conseguir a habilidade de controlar a água como ela sempre quis. E por conta disso, ela começou a usar aquele garoto para os seus próprios experimentos, e já que essas ações que ela queria fazer iriam contra a lei, ela achou algumas maneiras de manter seus planos completamente escondidos, e a primeira coisa que ela quis fazer foi pegar o seu chicote, para descobrir quais eram as habilidades especiais do Ascan. E com os chicotes ela ficava torturando o Ascan, falando para ele parar de fingir que não tem nenhum poder, porque aquelas tatuagens de fórmulas mágicas em seu corpo deixava óbvio que ele não era mais um humano normal, mas que tem algum poder a mais, pedindo para ele mostrar para ela suas verdadeiras habilidades especiais que ele tinha. Mas o Ascan, sofrendo, não queria revelar nada até o fim, mantendo seus olhos na Thanasia, como se não fosse falar nada, mas ela então, para forçar ele a contar tudo, pegou o seu chicote e começou a usar no Ascan diversas vezes, até não aguentar mais e deixar ele com diversas cicatrizes, até que de repente ele não aguentou mais, e resolveu mostrar a sua verdadeira habilidade quando o chicote acertou seu corpo. E a protagonista, vendo que algo mudou, se perguntando se esse era mesmo o real poder dele, de transformar todo o seu corpo em aço, e que com esse poder ela não iria morrer mesmo se enfrentasse mais de 200 ou centenas de inimigos em sua direção, porque ele não ia sair com nem mesmo um arranhão do campo de batalha. Mas a Thanasia antiga não ficou satisfeita em descobrir sobre o verdadeiro poder dele, falando que eles agora vão testar por quanto tempo ele consegue manter esse poder dele ativo, deixando o Ascan preocupado com o que ele precisa enfrentar, continuando a ser chicoteado pela Thanasia sem parar durante todo o sonho da protagonista. E tentando acordar daquele sonho, a protagonista ficou pedindo para ela parar com aquilo, até que finalmente conseguiu acordar apavorada com o pesadelo que acabou de ter sobre o passado, percebendo que aquilo não foi somente um simples sonho, mas sim memórias, de quando ela ainda não havia reencarnado no corpo da vilã da história. Falando que ela não somente ficou atormentando o Ascan, mas também ficou usando ele como um objeto de pesquisa e experimentos, assim como o Império Kalua fez com ele antes de conseguir fugir, e por tudo que ela viu até agora em suas memórias. As chances dela ter vendido o Ascan para o seu império inimigo são altas, ainda mais depois dela descobrir de onde esses poderes realmente estavam vindo. Falando que se ela deixar as coisas do jeito que estão agora, o Ascan com toda certeza vai querer se vingar dela, assim como aconteceu na história original, vendo que ela precisa resolver esse problema e o ressentimento dele imediatamente, porque senão, as coisas não vão mudar e continuar a mesma coisa. Fazendo a protagonista imediatamente se arrumar com um belo vestido vermelho, indo diretamente no quarto do Ascan, chamando a atenção dele, que estava sem fazer nada nos seus aposentos, perguntando o que ela precisava de tão urgente para ir até o quarto dele pessoalmente. E ele pergunta diretamente para ela se tem algo que ela quer que ele faça por ela, já insinuando de que ela iria querer continuar com os seus experimentos, e torturando ele cada vez mais. E por causa disso, a protagonista percebeu algo que não viu antes, de que o Ascan é muito mais alerta quando está perto dela, como se estivesse com medo do que pode acontecer. Mas essa reação era esperada, considerando a forma que ela tratou ele no passado quando não estava no corpo da Thanasia, mas falou que as coisas a partir de agora irão mudar completamente.
E a protagonista, conversando com o menino, falou que não era nenhum assunto especial, só estava realocando ele para outro lugar, que agora seria dentro da mansão para um quarto muito maior e bonito do que o que ele estava agora, que era feio e empoeirado, se parecendo mais com uma prisão. E o Asuka não estava entendendo o que ela queria dizer com realocar ele, e a protagonista simplesmente responde que a partir de agora, ele não vai precisar se preocupar com mais nada, e que como o livro em que ela está vivendo não possui um fim ainda, vai tentar mudar ele para se tornar melhor do que era antes. Falando que a partir de agora o Asuka vai ser o seu servente pessoal, deixando ele o mais perto possível dela, falando que com certeza vai criar um final feliz para ela mesma. Mas vendo o que a protagonista falou, o Asuka não pareceu ter ficado muito feliz com essa notícia, porque ele não sabia disfarçar as suas emoções, com uma expressão de desgosto ou de confusão, sem saber o motivo dela estar fazendo isso, fazendo a protagonista pensar se ele não está disfarçando de propósito, para ela perceber que ele não quer que isso aconteça, mas não pode evitar, porém é compreensível, considerando que agora ele precisaria ficar ainda mais perto do que antes, do mestre que torturou ele de uma forma cruel durante todo aquele tempo. Mas como ela era mestre dele, ele não podia ir contra as suas ordens, falando para ele pegar as suas coisas e ir agora mesmo, porque a mudança vai acontecer imediatamente. E ficando muito incomodado, o Asuka simplesmente concordou e começou a arrumar as suas coisas, pegando uma bolsa que estava bem no canto do quarto, enquanto a protagonista pensava que ele não ia mais precisar se preocupar, falando que vai poder compensar pelas coisas que a Thanasia fez com ele, antes que ela pudesse reencarnar nesse corpo que era dela, dizendo que vai tratar ele tão bem, que vai se esquecer de todo o ressentimento que ele sentia dela. Até que antes do que ela esperava, o Asuka já estava pronto para ir ao seu novo quarto, deixando a protagonista surpresa com a rapidez da qual ele fez as coisas, vendo que ele só tinha uma pequena bolsa remendada com as suas poucas coisas, se perguntando se ele sobreviveu esse tempo com somente aquelas roupas que ele estava no corpo agora, e quando ele confirmou que só tinha aquelas roupas, a protagonista ficou imaginando tudo que ele enfrentou com somente aquelas roupas o tempo todo, desde que ele fugiu do laboratório e foi vendido como um escravo, falando que isso não seria o suficiente para a pessoa que vai servir ela pessoalmente, pedindo para sua empregada chamar o alfaiate imediatamente para o Asuka, mesmo ele não querendo roupas novas, dizendo que ela não precisava fazer isso por ele. E a protagonista também reforçou que a partir de agora, ele não precisava ficar chamando ela de mestre, mas sim de Lady, assim como todos os outros empregados também chamavam. E a protagonista falou para as outras empregadas que a partir de agora, o Asuka também vai ser o seu servente pessoal, então todos eles precisam se dar muito bem. E enquanto eles estavam juntos, o Asuka foi experimentar suas roupas novas, e quando a protagonista foi ver se elas estavam boas, falou que estavam perfeitas, e até as empregadas concordaram que ele estava muito arrumado e bonito, olhando para ele com novos olhos, e a alfaiate falou que fez especialmente para ele. E a protagonista falou que aparentemente o seu investimento valeu muito a pena, falando para ela mandar o resto das suas roupas para o quarto dela, onde ficarão organizadas, e depois de dar roupas novas para o Asuka, ela ofereceu um grande banquete para ele, falando que ele poderia comer o quanto quisesse por estar com fome, mas ao invés de comer bastante, ele na verdade parecia estar muito incomodado com aquela situação, e que nem mesmo sabia como usar um garfo e faca direito, já que deve ter sido usado como experimentos esse tempo todo, e a protagonista também estava começando a ficar bem incomodada com a forma que o Asuka estava agindo, simplesmente obedecendo cada uma de suas ordens sem reclamar ou falar algo, porque a protagonista pensou que ele ficaria feliz de experimentar o luxo pela primeira vez, mas ele não parece nem mesmo satisfeito ou feliz com o que estava vendo, e isso deixou a Thanasia muito preocupada, porque começou a perder que ele não estava sentindo nada além do ódio que ele já tinha antes. E as últimas esperanças da protagonista era dele se abrir um pouco mais com os seus sentimentos, quando eles saírem para caminhar fora do palácio. E quando ela resolveu sair de casa com ele, os dois começaram a andar no meio da noite pela floresta. E a protagonista parecia estar procurando por alguma coisa para mostrar a ele, até que de repente ela conseguiu encontrar o lugar certo que procurava, onde tinham 2 tocos de árvore para eles se sentarem juntos. E a protagonista ficou tentando convidar ele para se sentar na sua frente, pois queria mostrar ao Asuka uma coisa muito especial para ele. E quando os dois se sentaram, ela falou que dali onde eles estavam, dava para ver o céu muito bem durante a noite, falando para ele olhar para cima e ver também aquela linda paisagem, e quando ele olhou para ver, ficou impressionado com a beleza do céu que ele estava vendo.
fazendo seus olhos brilharem de tanta emoção, sem nem ter palavras para descrever o que ele viu naquela hora. E quando a protagonista perguntou o que ele achava daquela paisagem, a reação dele foi totalmente diferente do que ela esperava, porque ao invés dele ficar feliz, perguntou para a protagonista com um tom sombrio se essa era uma nova tática do que ela estava usando antes. Porque a Thanasia de antes havia falado que queria roubar as habilidades da Lady Noxia, e que se isso não funcionasse com a ajuda dele, a ordem era para o Asuka matar a sua irmã mais nova, mas ele reforçou que não importa o quanto ela tente forçar ele, o Asuka não vai fazer o que ela está mandando. E isso deixou a protagonista chocada, não entendendo o que ele estava falando para ela, fazendo ela parar um pouco para pensar, quando foi que ela falou aquilo para ele, ou quando a outra Thanasia falou. E assim que ela pensou melhor nas suas memórias, percebeu que deve ter dito isso enquanto estava torturando ele com o chicote, para testar os poderes dele, se perguntando o que ela esteve fazendo até agora com esse menino, e que tem algo que ela deveria ter dito para ele, muito antes de começar a tratá-lo bem como começou a fazer naquela hora, porque aos olhos do Asuka tudo estava acontecendo rápido demais, e de repente demais, e faz sentido que ele não esteja entendendo as verdadeiras intenções dela. Até que a protagonista resolveu falar de uma vez, pedindo desculpas para o Asuka, o que deixou ele confuso e hesitante por um momento, sem entender as palavras que ela acabou de falar, mas ainda assim ela continuou falando, dizendo que ele enfrentou as coisas mais terríveis e horríveis por causa dela, pedindo perdão por todas as coisas que ela fez ou disse para ele até agora, e que sendo completamente honesta com ele, ela disse que não se lembra de nada do que aconteceu antes do acidente com um cavalo, e o ódio que ela tinha dele e da sua irmã Noxia desapareceu junto com as suas memórias, falando que não liga mais para as habilidades dele ou dela, então pedindo para ele se esquecer o quão inapropriada ela tem sido constantemente. E por fim, a protagonista resolveu prometer que nunca mais iria machucar ele, mas ainda assim, o Asuka não parecia ter acreditado no que ela falou, muito menos em suas desculpas, dizendo que a promessa dela não significava nada, e que ela deveria continuar tratando ele como sempre fez, porque essa maneira que ela está tratando atualmente, está deixando ele incomodado e ele não gosta. E no dia seguinte, enquanto a protagonista estava estudando, não estava conseguindo prestar atenção em nada, pensando que o ressentimento que o Asuka tem por ela é muito mais profundo do que ela esperava que fosse, se perguntando se tem alguma outra forma de sobreviver ao desastre que vai acontecer em pouco tempo, pensando na possibilidade de sair correndo e fugir para algum lugar longe dali. Mas então ela pensou que o seu pai, o líder da família dela, iria deixar isso passar de uma forma tão fácil, e iria mandar todos irem procurar pela protagonista sem falar, que não seria fácil para uma garota de 15 anos viajar sozinha pelo mundo, se perguntando o que mais ela poderia fazer para mudar o seu destino completamente. Porém, interrompendo os pensamentos da protagonista, a sua professora começou a conversar com ela, porque a protagonista não estava prestando atenção, dizendo para a Lady Thanasia resolver essas perguntas que estão no quadro imediatamente, porque ela esteve explicando todas elas por uma hora seguida para a protagonista. E a Thanasia, vendo que já estava lascada, falou que ia resolver agora mesmo, mas não prestou atenção em nenhuma hora da aula, porque estava pensando em assuntos mais importantes do que a sua aula que a tutora estava dando. Mas quando ela foi tentar resolver os problemas olhando para o quadro, ela percebeu algo muito estranho em sua frente, porque a pergunta que estava no quadro era muito mais fácil do que ela poderia esperar, conseguindo resolver ela facilmente só de olhar para ela. E quando a protagonista fez isso, sua professora ficou surpresa, ainda mais porque ela fez todos os cálculos da equação dentro da sua cabeça, e ainda por cima de uma forma diferente, usando um método muito mais simples e rápido do que o que estava sendo usado no quadro, mostrando como que ela fez isso para sua professora, que estava impressionada com suas habilidades, mas a própria protagonista não sabia como que ela sabia dessas coisas tão facilmente. E quando a professora viu as anotações dela, sobre a forma que ela resolveu as equações, falou que já tinha ouvido falar que a Thanasia era muito inteligente, mas o que ela estava vendo ultrapassa todas as suas expectativas, dizendo que nunca conseguiu convencer a sua Lady a fazer seus deveres corretamente, porque ela sempre teve um temperamento muito forte, mas agora ela não podia deixar essa oportunidade passar. Porém, a protagonista não estava entendendo nada do que estava acontecendo, quando de repente, a sua professora encheu a sua mesa de livros de equações complicadas, pedindo para ela dar uma olhada nesses livros, e dizer se tem algum deles que ela não consiga resolver completamente.
E quando a protagonista viu aquilo, percebeu que podia resolver todas elas facilmente sem dificuldades. E logo depois a sua professora falou que esses são livros muito avançados sobre fórmulas mágicas, e que ninguém nunca havia ensinado a protagonista sobre esses livros ou fórmulas, perguntando se ela entende onde ela está querendo chegar, dizendo que a protagonista Lady Thanasia tem um talento inato para fórmulas mágicas. E depois de dizer tudo isso, a sua professora falou que ela deveria parar de perder tempo tentando aprender magia dos espíritos, que era a mesma magia da sua irmã Noxia, e deveria começar a aprender sobre fórmulas mágicas, e a protagonista ficou chocada em descobrir isso, pensando que agora que ela começou a notar mais nos detalhes, ela sempre resolveu ele sem nem perceber, como se fosse algo natural para ela, porque desde o início, ela reconheceu até mesmo as tatuagens no corpo do Ascan como fórmulas mágicas e que o verdadeiro motivo da Thanasia original, ter descoberto sobre os experimentos em humanos para os tornar armas, é porque provavelmente ela conseguia ler todas as fórmulas que estavam nas costas do Ascan. Mas ela nunca quis desenvolver o seu verdadeiro talento, e ao invés disso, ela tentou copiar a sua irmã mais nova Noxia, em campos de estudo que não eram os melhores para ela. E isso fez a protagonista perceber que se ela colocar o seu talento no caminho certo, e usar ele para o bem, ela poderia fazer muito mais. E até a sua professora falou que ela poderia se tornar a melhor estudante de todo o seu império, e até mesmo de todo o continente deles, porque na opinião da sua professora, não havia nenhum motivo possível para ela esconder ou suprimir os seus verdadeiros talentos, e tem certeza que o seu pai, o líder da família, também ficaria muito feliz pelo sucesso de sua filha, e que uma vez que ele souber das mais novas notícias, vai querer ajudá-la da forma que for necessário, dando todo o dinheiro para seus estudos. E mesmo achando que a protagonista não iria concordar, a Thanasia disse que estava tudo bem, e que ela deveria contar para o seu pai sobre o seu talento, porque ela também queria ver o seu pai feliz com o seu sucesso, e pensando que não havia motivo para ela fazer as mesmas escolhas que a antiga Thanasia fez, e que essa pode ser mais uma oportunidade para mudar o seu destino. E então depois da sua aula, a protagonista resolveu sair pelo jardim e caminhar junto do Ascan, e ela parecia estar muito mais feliz do que antes. Falando que agora que ela sabe que tem outra maneira para mudar seu destino, começou a ter mais esperança sobre o futuro, falando que não seria justo deixar o destino dela nas mãos do Ascan desse jeito, porque teriam muitas variáveis, como ele mesmo depois de tudo que ela fez, ainda querer matá-la no final, afinal ela precisa pelo menos conseguir a habilidade de se proteger dele. E então depois desses seus pensamentos, alguém gritou em seu caminho para ter cuidado, porque tinha água voando na direção dela, e quando ela não conseguiu desviar, acabou ficando ensopada de tanta água que voou em seu corpo e suas roupas, deixando ela sem entender nada, mas quando olhou para o lado, reconheceu a voz que ouviu gritando para ter cuidado, porque era a voz da sua irmã mais nova, Noxia, a verdadeira protagonista da história, e que ela estava com medo e preocupada com a reação da Thanasia pedindo desculpas pelo que fez. E vendo que a protagonista estava toda molhada, o Ascan chegou mais perto dela e pegou seu lenço que estava seco, perguntando se ela estava bem, mas ele também estava completamente molhado assim como ele. E a protagonista respondeu que estava muito bem, perguntando se ele também estava bem, porque se molhou assim como ele, mas o Ascan disse que também estava bem. E a Noxia, irmã mais nova da protagonista, ficou pedindo desculpas com muito medo, falando que foi somente um acidente, e que isso pode se parecer com uma desculpa, mas ela realmente não fez isso com ela de propósito. Mas de uma forma que a Noxia não esperava, a protagonista simplesmente disse que estava tudo bem, porque ela não se machucou nem nada do tipo, mas a verdade era que a protagonista sabe o que aconteceu, porque ela se lembrava dessa cena no livro original, dizendo que as suas empregadas estavam implorando para a Noxia mostrar suas habilidades, mas a Noxia acabou cometendo um erro com seus poderes, porque ela ainda não sabe controlar eles muito bem, e era por isso que a protagonista sabia que isso foi mesmo só um acidente. Então a sua irmã mais nova não precisava se preocupar com isso. E a resposta da protagonista deixou a Noxia surpresa e feliz, porque não estava acostumada a ser tratada assim de uma forma tão boa. Mas mesmo assim a protagonista respondeu que não é uma boa ideia ela ficar praticando sua magia em um lugar como esses onde ela está, porque podiam ter convidados da sua família passando pelo jardim, e não podem deixar eles molhados com tanta água sendo jogada na direção deles. E a Noxia concordou com o que ela falou, dizendo que estava certa nisso, e que não havia pensado em algo assim tão na frente como sua irmã. E logo depois as empregadas que estavam com a Noxia apareceram,
pedindo desculpas no lugar dela para Atanássia, dizendo que não foi culpa da Noxia pelo que aconteceu, dizendo que foram elas quem pediram para ela mostrar as suas habilidades, e que elas deveriam saber o erro que cometeram. E logo depois a protagonista falou que elas deveriam saber o que fizeram, falando para elas não ficarem pedindo para Noxia fazer coisas que ela não pode, como usar a sua habilidade demais, porque ela tem um coração muito mole e vai acabar fazendo. E essa resposta deixou todas as empregadas surpresas, porque também não estavam acostumadas com a Atanássia desse jeito. Mas ainda mandando naquelas empregadas, a protagonista falou para elas prestarem muita atenção no que ela falou, porque não queria ter que repetir de novo. E as empregadas disseram que ela não precisa repetir, e que vão se lembrar disso para situações futuras. E a sua irmã mais nova, Noxia, agradeceu a protagonista por ter aceito as suas desculpas, e ter considerado o lado dela, e não ter brigado com ela. Mas a protagonista disse que isso não era nada, e que não precisava agradecer por algo tão pequeno. Mas quando a protagonista olhou para trás e ver como o Ascan estava, viu que ele estava cheio de ferimentos abaixo das suas roupas molhadas, e que todos podiam ver aquilo, falando para sua irmã mais nova que ela já precisa ir andando, se despedindo da Noxia, que por um momento, viu que a expressão da Atanássia ficou triste por um momento, se perguntando se foi ela que cometeu algum erro de novo, mas a verdade era que a protagonista estava preocupada com Ascan, e não com a Noxia. E quando a protagonista voltou para o seu quarto, e o Ascan fechou a porta que estava atrás deles, a protagonista pediu para ele tirar a sua roupa por um momento, e isso deixou o Ascan muito preocupado e triste, como de algo ruim fosse acontecer com ele. Mas enquanto isso a protagonista estava pensando em cuidar dele, pensando se foi ela que causou todos aqueles ferimentos nele, falando que ela deveria tratar um pouco com remédio para não ficar nenhuma cicatriz. E quando ela achou o remédio e foi ver o Ascan atrás dela, ele estava de joelhos e sem sua blusa, fazendo a protagonista se perguntar por que ele estava fazendo isso, sendo que ela pediu para ele somente tirar sua blusa, e não ficar daquele jeito, até que então ela percebeu onde foi que ela cometeu um grave erro, porque naquele sonho que ela teve sobre suas antigas memórias, ela costumava usar o chicote na pele do Ascan sem roupas, para testar a eficácia de suas habilidades, e ele deve ter entendido o seu pedido de tirar a blusa como se ela fosse usar o chicote de novo, mas ela mesmo assim foi fazer o que ela queria da forma que pensou. E indo atrás do Ascan, que já estava esperando para ser torturado, a protagonista pegou um pouco do creme e começou a passar nas costas dele, o que assustou muito o Ascan, por não estar entendendo o que ela estava fazendo com ele. E a protagonista tenta explicar que estava passando um remédio em creme em suas feridas, para que elas não formem cicatrizes, falando para ele ficar parado e não se mover, porque como o remédio é para ajudá-lo, ele não deve sentir nenhuma dor no processo. E a protagonista, enquanto estava tentando passar o creme, pensou que o que ela está fazendo agora poderia ser completamente inútil para o seu futuro, mas ainda assim, ela não pode simplesmente ignorar esses machucados no corpo de uma criança, porque ser uma boa pessoa com o Ascan agora pode ser somente um pequeno ato para o futuro que ela não pode mais prever, e somente um ato de simpatia pelo garoto em sua frente. E mais tarde, quando já estava à noite e a protagonista estava em sua sala de estudos, ficou pensando mais uma vez como que ela poderia prever a sua própria morte, pensando se ela poderia prevenir a guerra que estava por vir usando seu talento com fórmulas mágicas, porque muitas coisas poderiam mudar no mundo, se a guerra entre os dois impérios nunca tivesse acontecido, porque primeiramente a sua família nunca seria destruída, e eles teriam recursos o suficiente para proteger ela pelo resto da vida, e também o general do Império Kalua, Ascan, nunca iria precisar matar ela em primeiro lugar. E acima de tudo, se ela conseguir poder o suficiente para proteger o Ascan, e que ele não seja levado mais uma vez para o laboratório, os experimentos para transformá-lo em uma arma humana nunca teria sucesso, porque o Ascan é a chave principal, para eles conseguirem um sucesso completo nos experimentos. Mas a pergunta que ainda não tem resposta para a protagonista era como que ela poderia usar suas habilidades para prevenir uma guerra, principalmente agora, que ela não consegue ter a resposta de nada. Mas antes que a protagonista conseguisse pensar em uma solução, ela acabou dormindo em cima de sua mesa de estudos, passando a noite naquela sala, fazendo a sua empregada aparecer bem na sua frente preocupada, perguntando se ela dormiu na mesa e se estava bem. E ela respondeu que estava bem, e só cochilou por um momento, sendo que ela dormiu a noite toda enquanto pensava naquele dilema. Mas a questão era que a sua empregada disse que o líder da sua família convidou ela para almoçar com ele, e a empregada iria ajudar a protagonista a se arrumar para o almoço agora mesmo.
E a protagonista, se levantando, pensou se o líder da família era o seu pai, quem estava convidando ela para almoçar, se perguntando por que do nada ele convidou ela para almoçar. E quando ela já estava arrumada, e o Asuka andando atrás dela, falou que era a primeira vez que ela vai o seu pai, depois de reencarnar no corpo da Thanasia, e que estava um pouco nervosa para vê-lo, dizendo que o nome do seu pai era Olambrelov, e que ele criou a sua família com fama e riquezas, e que com seu ótimo senso para administrar negócios, uma mente brilhante e uma boa personalidade, ele conseguiu tudo, mas ao contrário do que sua imagem fria faz parecer, ele sempre mostrou todo o amor que podia para suas duas filhas. E a protagonista, chegando na sala de jantar, falou que vai ficar bem, e só precisa agir o mais naturalmente possível, e quando chegou lá, viu que até mesmo sua irmã foi chamada para almoçar com seu pai. Mas superando todas as suas expectativas, o seu pai tinha cabelos prateados, olhos azuis e uma aparência jovial, como se nem tivesse idade para ser um pai de família, se lembrando que na história original que ela leu, o seu pai se casou muito mais jovem do que ela, e tiveram suas duas filhas muito cedo. E a protagonista, chegando perto do seu pai, que era muito mais bonito do que ela imaginava, pediu desculpas por deixá-lo esperando, porque disseram para ela que seu pai estaria ocupado hoje. Até que o seu pai respondeu para a protagonista que ele realmente estava muito ocupado, mas reorganizou todos os seus afazeres, para dar um presente à sua filha mais velha, o que deixou ela muito surpresa com esse enorme ato dele. E o que ela recebeu foi um lindo colar vermelho cheio de rubis, e o motivo desse presente era que o seu pai ouviu as boas notícias da professora da protagonista, de que ela encontrou o seu verdadeiro talento nas fórmulas mágicas na sua aula mais recente. E ele disse que espera que a protagonista goste do presente, e que era um gesto para eles celebrarem essa descoberta. E ele continuou falando que ela precisa começar a pensar muito bem sobre o seu futuro, porque ele vai tentar apoiá-la ao máximo que puder. Essa protagonista ficou surpresa com o presente que recebeu, agradecendo ao seu pai, e ficando impressionada que ele limpou sua agenda simplesmente para lhe dar um presente, que ele poderia ter pedido para algum empregado enviar até o quarto dela, fazendo a protagonista perceber que ele ama suas filhas muito mais do que ela imaginava, e a sua irmã Noxia também parabenizou ela, dizendo que essa joia é muito bonita, e que vai combinar perfeitamente com ela, mencionando que acabou de lembrar que o baile de aniversário do príncipe coroado vai começar em breve, e que ela deveria usar esse colar no baile. Mas quando a protagonista entendeu o que ela estava falando, se lembrei do que acontece nesse baile, falando que é nele onde a Noxia conhece pela primeira vez o personagem principal masculino, e esse homem é o príncipe coroado que estava fazendo aniversário, Roel de Frenzarwen. E com esse baile sendo a primeira vez que os dois se encontraram, eles começam a desenvolver uma relação romântica e sentimentos um pelo outro, e quando os dois se tornarem adultos vão se apaixonar perdidamente. Gostaram do vídeo? Deixem o like e se inscrevam no canal para mais.